É um prazer enorme estar aqui participando e moderando esse painel, essa mesa que vai tratar do monitoramento e da garantia, do enforcement, da implementação das leis de acesso à informação. Não cabe a gente falar de apenas a lei, ter apenas a lei, a norma estabelecida, não é garantidora da plena implementação e da própria garantia do exercício do direito de acesso à informação por parte dos cidadãos. A norma é fundamental, é essencial, mas é preciso que haja mecanismos eficientes e efetivos para monitorar e para obrigar, forçar, né? Obrigar o cumprimento da lei de acesso à informação por parte de todos os sujeitos obrigados pela lei, órgãos e entidades de todos os poderes. No caso da Lei de Acesso à Informação brasileira, a lei, ela alcança, vocês bem sabem, todos os poderes de todas as esferas, inclusive o Ministério Público e os tribunais de contas. Então, aqui, essa é uma mesa, na verdade, em que a gente vai estar falando de um aspecto muito desafiador da implementação das leis, porque é muito difícil a gente sair com o normativo, né? No caso da Lei de Acesso à Informação, já foi bem falado aqui que foram alguns anos de discussão do projeto de lei que levou à aprovação da lei. No entanto, muitas leis, e nós assim sabemos, não pegam. O Gregory Michener, ele mencionou isso na fala dele. Algumas leis pegam, outras não pegam. Só que para pegar, tem que monitorar, tem que acompanhar, tem que cobrar. E tem que também prover instrumentos para que as pessoas sejam capacitadas e informadas sobre como exercer as suas atribuições. Então, estamos aqui agora nesse painel para discutir e conhecer um pouco mais, trocar experiências sobre como esse monitoramento e essa garantia da implementação das leis de acesso vem ocorrendo, não só no Poder Executivo Federal, mas também na experiência do governo argentino, né, da Argentina, e na experiência do Estado de Minas Gerais. Vamos também conhecer um pouco mais como isso está acontecendo nos âmbitos estaduais, com a experiência do Rodrigo. Vou aqui começar a nossa conversa chamando a Beatriz. Beatriz, o que é que você acha de começar? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Eu no falo portugués, voy a hablar en español. En primer despacio, intentaré, porque Sibel me puso un tiempo muy estricto, pero en primer lugar quiero agradecer a la CGU, al ministro Vinicius, a Anatulia y a su equipo. Muchísimas gracias por invitarnos a acompañar y a celebrar este hito de los 11 años de la Ley de Acceso a la Información en Brasil y felicitarlos por este maravilloso acto y además por todo el trabajo realizado. Hoy el presidente Lula firmó 3 decretos y me parece que es un salto, ¿no? Un salto de calidad para la implementación de la ley. Y hablando de implementación, les agradezco que me hayan invitado a un panel donde vamos a trabajar la implementación, porque si bien es difícil diseñar y aprobar las leyes de acceso a la información, creo que es mucho más difícil implementarlas, ¿no? En general, las políticas públicas tienen un desafío enorme en su implementación porque tienen que lidiar con múltiples procesos, actores, generar dispositivos, instrumentos, evaluar, corregir y volver a implementar. Entonces, nada, me parece que es una buena ocasión para compartir experiencias. Así que muchas gracias. Primero, un poco de contexto sobre Argentina y sobre la ley de Argentina.
Yo soy la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano control, rector y autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275, que se sancionó en 2016, que tiene transparencia pasiva y transparencia activa, y también autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, que en la Argentina se sancionó en el año 2000. Es decir, tiene más de 20 años y estamos impulsando un proyecto de ley para actualizarla. En el 2017, cuando se crea la agencia por mandato de la Ley de Acceso, se suma a la agencia formalmente la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Y el año pasado, en marzo del 2022, hubo un proceso de audiencia pública para nombrar a la directora o al director, en este caso la directora de la agencia, una agencia que tiene rango de secretaría y el mandato por 5 años. Y la verdad es que en esa audiencia tomamos algunos compromisos que tienen que ver con el fortalecimiento institucional de la agencia, más que triplicamos el presupuesto de la agencia, incorporamos nuevos profesionales, también tomamos el compromiso de dar un salto de calidad en acceso a la información pública y en transparencia activa. Argentina no tiene un portal de transparencia y en eso esperamos aprender mucho también de la experiencia de Brasil, en impulsar una nueva ley de protección de datos personales y en consolidar el Consejo Federal para la Transparencia, que reúne a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias en Argentina son como los estados aquí, somos un país federal y eso también es muy importante cuando se comparten experiencias porque trabajamos en una misma sintonía, ¿no?, con otro estado federal. Y en este sentido, yo veo el título acá que dice Desafíos para una nueva década, y en Argentina tenemos desafíos para los próximos 5 años, porque tenemos una planificación estratégica para los próximos 5 años, con 4 objetivos, 11 resultados y 80 acciones estatales. Y tenemos los objetivos son muy cortitos: promover y fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos en las leyes de acceso a la información y protección de datos, ampliar las capacidades regulatorias, es fundamental para la efectividad de las políticas públicas, que los estados podamos mejorar nuestras capacidades regulatorias y de gestión a nivel nacional y federal, impulsar la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana y fortalecer las capacidades institucionales. Y simplemente para cerrar este capítulo más de contexto, antes de ir a los procesos puntuales, quiero comentarles en estos desafíos para los próximos años las 10 políticas más fundamentales que tenemos para acercar el Estado a la ciudadanía desde la Agencia de Acceso a la Información Pública. 1 es impulsar el portal de transparencia activa y proactiva para todo el sector público nacional. 2, un proyecto de monitoreo de las solicitudes de acceso a la información. Hoy están dispersas, necesitamos todas las solicitudes en un solo lugar y poder darle seguimiento, monitoreo y evaluación. Un digesto normativo que nos permita recuperar las experiencias propias de la Argentina y también regional e internacionales. Estamos impulsando toda una serie de capacitaciones para la implementación de la ley y en agosto se inicia la Diplomatura de Formación en Transparencia y Acceso a la Información Pública con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Un programa de fortalecimiento de transparencia para empresas públicas y universidades dentro de los 240 sujetos obligados que tenemos a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos 55 empresas públicas y 66 universidades públicas y estamos diseñando instrumentos específicos para ellas. Un registro federal de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la transparencia, un catálogo de espacios de participación ciudadana en la producción de políticas públicas, un programa de inteligencia artificial, un proyecto de ley de protección de datos personales y recientemente ratificamos el convenio 108 Plus ante el Consejo de Europa y un programa de archivos, gestión documental e interoperabilidad de datos.
Así que bueno, este es un poco el contexto de cómo viene trabajando la Argentina. Tenemos una ley que solo tiene 5 años en su implementación. Vamos por otros 5 años con muchísimos desafíos. ¿Y cuál es la estructura de la ley y cuáles son los procesos? Tenemos una ley que alcanza todos los poderes del Estado, pero la ley crea 6 agencias diferentes. Las 6 agencias diferentes tienen que ver con la Agencia del Poder Legislativo, la Agencia del Poder Judicial, la Agencia del Consejo de la Magistratura, la Agencia del Ministerio de la Defensa y la del Ministerio Público Fiscal, además de la del Poder Ejecutivo. La del Poder Ejecutivo es la más grande. Hay un plazo de respuestas para los pedidos de acceso de 15 días y se puede pedir una prórroga por otros 15 días más. Y ante la denegatoria o el silencio se puede hacer un reclamo ante la agencia. Y la agencia tiene 30 días hábiles para resolver los reclamos. Algo interesante que crea la ley en la Argentina es la figura del responsable de acceso a la información pública. Es decir, los 240 sujetos obligados, la máxima autoridad nombra un responsable de acceso a la información pública. Y las funciones del responsable de acceso a la información pública de todos los organismos, de los centralizados, los 92 descentralizados, las empresas públicas y las universidades, tienen sus funciones escritas en la ley, que son recibir, registrar, tramitar y dar seguimiento a solicitudes, implementar las resoluciones de la agencia, brindar asistencia a los solicitantes, promover prácticas de transparencia en la gestión pública y elaborar los informes mensuales para la agencia. Y en estos 5 años hemos pasado en el primer año de tener 4.400 solicitudes de acceso a la información y solo 269 reclamos, y en el 2022 tuvimos 9.000 pedidos de acceso a la información pública y 600 reclamos. Como ustedes ven, si bien Argentina es un país mucho más chico que Brasil, somos 46 millones de argentinos y argentinas, nuestro universo hoy es bien pequeño y tenemos que seguir creciendo con una campaña de concientización fuerte respecto a la importancia del acceso a la información pública. Para que se den una idea, el 50% son accesos de ciudadanos o de particulares. Tenemos un 18% de personas de la universidad o de la academia como solicitantes. Un 15% son del propio sector público, medios de comunicación con un 11%, organizaciones de la sociedad civil con un 8%, abogados y expertos con un 7%, empresas y los que menos hacen solicitudes de acceso a la información pública son los sindicatos y partidos políticos. Y tenemos todo tipo de información, pero prácticamente la información estadística cubre el 27% de los pedidos, actuaciones administrativas el 14%, información político-institucional el 13%, la implementación de políticas públicas el 8%, contrataciones el 5%, presupuesto el 5%. Eso para que se den una idea, todavía nos falta un trabajo importante para consolidar la implementación de la ley. Parte de ese trabajo es acompañar, capacitar, brindar asistencia técnica, generar mejor normativa y también tenemos que dar un salto de calidad en lo que es transparencia activa. En este sentido, estamos trabajando en este portal de transparencia, pero también fuertemente en dispositivos de participación ciudadana. Tenemos una evaluación de la transparencia activa hoy en marcha que releva 8 variables: personal, escalas salariales, declaraciones juradas, compras y contrataciones, presupuesto, auditorías y transferencias dinerarias, ¿no? Y en este sentido evaluamos a todos los sujetos obligados. Un mes evaluamos a un tipo de sujeto obligado, otro mes a otro tipo de sujeto obligado.
Este índice está funcionando bastante bien, estamos en una etapa de evaluación del índice para hacerle mejoras, pero creemos firmemente en estas políticas de monitoreo y evaluación para mejorar tanto la transparencia pasiva como la transparencia activa. Simplemente decirles que con Brasil compartimos varias redes internacionales de trabajo en acceso a la información pública y en transparencia. Una es una red regional, Red Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya reunión fue en abril en Argentina y pudimos contar con la presencia de Anatulia en la reunión de la red y también en el seminario internacional que organizamos. Y la otra es el ISIC, que es la reunión internacional sobre referentes de acceso a la información pública, autoridades de aplicación de todo el mundo. Y como para ir terminando, quería hacer una reflexión, que si bien Argentina tiene una ley muy reciente, del año 2016, tiene sus antecedentes, nosotros cumplimos 40 años de democracia este año y la transparencia fue una de las banderas de las organizaciones de derechos humanos en la transición democrática, con el fin de la dictadura, con la idea de llevar luz y descubrir y enjuiciar los crímenes de la dictadura militar. Me parece que ese fue un paso fundamental en la historia de la transparencia del país, que luego fue fortalecida con la Ley de Ética Pública en el año 1999, con el Decreto de Acceso a la Información y Fortalecimiento de la Democracia del año 2003, con el primer reglamento de acceso a la información, pero también con el reglamento de audiencias públicas, para llegar finalmente a la sanción en el año 2016 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y si bien eso parece ser el final de un camino, yo creo que es recién el principio, porque están todos los desafíos de la implementación por delante y creemos que es fundamental empezar a pensar en un Estado con capacidades concretas que pueda acercar las políticas públicas a la ciudadanía y que el acceso a la información pública sea un canal efectivo del acceso a derechos. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Cualquier cosa a disposición para las preguntas. Beatriz, obrigada pela sua fala. É muito importante a gente conhecer também, né, ter esses espaços de troca com outros países, porque nessas oportunidades, nesses momentos, a gente aprende e a gente também ensina um pouco, né? É sempre uma troca importante. Esse ponto final que você trouxe, né, sobre a democracia, os 40 anos, né, de democracia na Argentina, é importante dizer que o direito de acesso à informação como direito fundamental, direito humano fundamental, tão mencionado hoje aqui, ao longo de todas as falas, eu acho que a implementação desse direito é ainda mais desafiadora em países que passaram por regimes ditatoriais, em que essa cultura do sigilo, do segredo, estava mais arraigada ao próprio processo de governo que comandou os países por tantos anos. Então, eu acho que os desafios para a implementação de uma lei acabam sendo ainda maiores nesse contexto. Bem, antes de continuar e passar a palavra para o Rodrigo, eu queria dizer para vocês que tem colegas nossas aí nas laterais que podem coletar perguntas por escrito, caso vocês queiram endereçar alguma pergunta para os nossos painelistas aqui. Por favor, peço que escrevam as perguntinhas, as meninas estão nas pontas aí, e daí elas vão trazer depois para a gente poder encaminhar, direcionar, para que a gente possa esclarecer as dúvidas e melhorar e otimizar esse debate. Então, vou passar agora a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo Fontinelli, ele é controlador-geral do Estado de Minas Gerais. É nosso colega
da CGU, né, que está hoje lá como controlador-geral do Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais ele está muito bem posicionado num ranking da Transparência Internacional sobre governança e transparência. Ele está em segundo lugar para os estados, né? Então, como a gente já vem mencionando aqui, a CGU tem um papel importante no âmbito federal. Mas como é que isso está, esse monitoramento, esse enforcement, como que a lei está sendo tratada e quais são os mecanismos que estão sendo implementados no estado de Minas Gerais? Por favor, Rodrigo. Obrigado, Cibele. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria agradecer, sempre bom estar aqui novamente em Brasília e principalmente na CGU. Então, Ana e Cibele, obrigado pelo convite. É um prazer cumprimentar também Beatriz, muito Augusto. Bom, pessoal, se o desafio, né, que foi falado e está até no tema, na esfera federal, para a União, ele é muito grande em termos de implementação, e eu concordo com a Cibele, né? Talvez a parte mais fácil tenha sido fazer a lei, né? A parte mais difícil é realmente implementá-la e dar efetividade nessa política pública. Quando a gente desce para estados e principalmente para municípios, e aqui eu vou pegar um pouco da minha experiência como presidente do Conselho Nacional de Controle Interno também, o desafio ele se torna muito maior, né? A gente, na área de compliance, né, que é uma área que a gente lida bastante também, a gente costuma dizer que para um órgão, uma empresa implementar um programa de compliance, basicamente tem os 3 Cs, né? Pode ser por uma eventual comodidade, porque está todo mundo implementando, né? Por um constrangimento de algum problema que teve e agora ela vai ter que implementar, ou, que seria o desejável, por uma convicção. Eu acho que isso faz sentido implementar. Na área de transparência, eu não vejo muito diferente, né? A gente tem as figuras do controle social, das organizações sem fins lucrativos, que fazem um excelente papel nesse próprio ranqueamento que foi citado pela Cibele. A CGU também tem o seu ranqueamento de transparência. É claro que a origem desse ranking não é para constranger ninguém, mas é claro que ninguém gosta de ficar lá embaixo, né, naquelas colocações, então isso não deixa de ser uma motivação para aqueles, né, estados e municípios que estão piores classificados buscarem, né, almejarem ali uma colocação melhor. A parte de comodidade, né, acho que não preciso dizer o quanto é relevante essa agenda, mas quando a gente vai avançar na parte de convicção, eu acho que esse é o grande desafio nosso, e ainda pior nos entes subnacionais e nos próprios municípios, porque a gente ainda fica muito ligado à questão personalista, à questão de seja governador, um prefeito, um secretário, um controlador, entender que aquela é uma agenda que faz sentido e aí sim mover a máquina para que os resultados comecem a acontecer. E aí eu vou dar um exemplo, claro, lá de Minas Gerais, quando nós chegamos em janeiro de 2019, não existia esse ranqueamento da Transparência Internacional, mas existia a Escala Brasil Transparente, da CGU, né, e Minas Gerais estava em 20º lugar. Sendo que em 2014, 2015, Minas era o primeiro lugar, juntamente com o Espírito Santo, sempre referência aí em transparência do meu amigo Edmar Camata, que amanhã vai estar em outro painel. E isso constrangia muito os servidores, né? Não apenas só da CGE, a CGE tem a responsabilidade, né, assim como a CGU aqui, de fomentar essa discussão, mas a gente sabe, né, que se não fossem os órgãos e as entidades, principalmente no caso de transparência passiva, que é o nosso objeto aqui, a gente não consegue ter bons resultados. E a partir daí, né, com uma demanda do próprio governador, que acompanha isso nas reuniões de secretariado, todo mês ele acompanha essa questão da transparência, a gente já tinha o diagnóstico muito bem feito pela própria CGU, onde a gente perdia muito ponto e a transparência passiva era o nosso maior gargalo. A transparência ativa a gente estava relativamente razoável, mas a transparência passiva era um grande problema. A gente tinha simplesmente e de forma deliberada uma não resposta de quase 300 pedidos. Se a gente considerar que são em torno de 6.000 pedidos por ano,
né? É um percentual muito grande, primeiro porque a lei demanda que todos sejam respondidos, né? Por aí você já está errado. Mas, além disso, né, era uma demanda considerável, pedidos, inclusive, de 1 ano e meio atrasados, simplesmente não respondidos. E a gente sabe que essa não era uma realidade, e não é, infelizmente, né, uma realidade só de um único estado ou de municípios. Então, a gente fez um plano de ação, né, com esse apoio do governador, mas principalmente com o apoio dos órgãos, para a gente melhorar esses indicadores, né? Um grande problema que a gente tinha eram os interlocutores em cada órgão responsáveis por aquele primeiro atendimento, né? Muitos deles não tinham a mínima noção de como fazer operacionalmente. Mas o pior ainda é que muitos deles não sabiam a importância disso, né? Por que eu tenho que responder, né? Ah, mas esse aqui é um jornalista, e ele vou responder, ele vai dar a capa do jornal X contra a gente, né? Eles não entendiam muito a lógica, né? Apesar da lei dizer que precisava responder, a questão de convencimento ela estava longe de ser a ideal. Então, a gente traçou um perfil de colaborador necessário, né? Conversamos com todos os secretários e chefes, né, de autarquias, fundações, empresas, sociedade de economia mista, para explicar que não era qualquer pessoa que poderia estar ali na ponta para começar a responder os primeiros pedidos ali. Também trabalhamos, porque também era um gargalo, na fase recursal, né? Lá em Minas, a gente tem as 2 primeiras instâncias dentro do próprio órgão. Depois isso vem para a CGE, né? Eu, enquanto controlador, sou a 3ª instância, e depois a gente ainda tem a comissão, né, a CMRI, que seria a 4ª e última instância recursal disso. O que a gente via é que a 4ª instância ela nem se reunia. Então, estavam todos, os que chegavam, né, na 4ª instância, estavam todos represados. Um outro ponto, o ESIC que a gente utilizava era ainda aquela primeira versão, então tinha muita dificuldade, muitos problemas que foram acabando sendo corrigidos, né, ao longo das evoluções do ESIC. Então, a gente também conseguimos no 2021, se não me engano, já instalar, né, a nova versão. Um outro ponto que também nos ajudou bastante, até mesmo para não aumentar muito o número de pedidos, porque esse é sempre um indicador que tem o copo meio cheio e meio vazio, né? Ah, está aumentando o número de pedidos, por quê? Está aumentando porque agora está sendo respondido, então, né, a sociedade busca isso e sabe que vai ser respondido, a divulgação aumentou, ou a transparência ativa continua ruim e você continua tendo que responder, né, por transparência passiva. Então, para evitar esse último ponto, a gente fez um diagnóstico daquilo que era mais questionado. E aí vou dar um exemplo, né, que talvez aqui não seja tão interessante, mas para Minas era bastante relevante. Quando a gente viu muitos pedidos, inclusive não respondidos, eram relacionados a voos do governador anterior, né? Por quê? Porque eles não estavam em transparência ativa, não estava desrespeitando nenhuma legislação, porque existia um decreto que dizia que esses voos do governador não precisavam estar em transparência ativa, mas simplesmente não era respondido e era uma demanda dos jornalistas e da população como um todo. Então, no 3º mês de governo, 2019, a gente já conseguiu, mesmo que não fosse obrigatório legalmente, mas a gente já conseguiu colocar isso em transparência ativa. Mensalmente está lá todos os voos da aeronave do governador, quem voou, por que voou, etc. Então, no começo, é claro que dá, né, chove de reportagem, desse controle social muito bem-vindo, mas depois isso entra na rotina, né? Todo mundo sabe que se quiser consultar, vai estar lá, né? E da mesma forma como os voos do governador, a gente tinha outras demandas, né, que a gente foi atendendo, e isso a gente conseguiu pelo menos manter ali de 6 a 7 mil pedidos por ano, né, e a gente entende que é um patamar razoável, algo operacionalmente factível, né, porque esse é um gargalo de todos e quando a gente vai para municípios ainda é pior, né, a gente conseguir responder toda essa demanda. Então, a gente mantém nesse padrão que a gente entende que faz sentido.
Melhoramos a questão do percentual, né, de respostas atendidas no prazo. Hoje a gente não deixa nenhum pedido sem responder, mas é claro que às vezes extrapola aqueles 20 mais 10, né? Então a gente hoje está em torno de 97% de pedidos atendidos dentro do prazo, e aqueles outros 3% a gente atende, né, mas acaba demorando uns dias a mais. O importante é nunca deixar, né, o cidadão sem resposta. Deixa eu ver se eu pontuei tudo. E o último ponto, né, para não tomar mais tempo, também para a gente ter um espaço de perguntas, eu deixo esse desafio mesmo, né? Como a gente deixar de... Se entra, por exemplo, um outro controlador que tem uma outra agenda, ou um outro governador que tem uma outra agenda, como é que a gente... foi falado em resistência hoje de manhã, né? Como é que a gente resiste, né? Porque se você pensar, as pessoas, 95% dos servidores que hoje entregam esse bom resultado de transparência no governo de Minas, né? A gente é líder na escala Brasil Transparente, estamos em segundo ali na Transparência Internacional, em terceiro no ranking de tribunais de contas, ou seja, vários estão nos avaliando como bem classificado em transparência, mas 95% dos servidores eram os mesmos que estavam muito mal classificados anteriormente, né? Então, como é que a gente resiste se a gente, por acaso, mudar esse tom do topo, né, que muitos falam, como é que a gente consegue deixar isso mais perene, né? Eu não tenho essa resposta, né? Vim aqui para aprender essa resposta para que a gente consiga realmente deixar, né, um legado um pouco mais duradouro quando a gente sair. Obrigado mais uma vez e permaneça à disposição. Obrigada, Rodrigo. É importante ouvir, né, o posicionamento do Estado de Minas Gerais, que tem uma colocação muito boa nesses rankings, nesses índices de transparência e acesso à informação. E como o Rodrigo bem disse, essa boa colocação não vem à toa, né? Houve todo um planejamento, um plano de ação para que o Estado pudesse evoluir em suas práticas de transparência passiva e transparência ativa. Ele acabou finalizando com um ponto que eu queria destacar aqui, que é essa questão da convicção, né? Que a implementação do direito de acesso à informação, das leis de acesso à informação ao redor do mundo, acaba que ainda fica muito na visão do que eu acredito. Eu acredito naquilo, eu quero que aquilo faça a diferença, eu compreendo a importância disso para a sociedade. E além dessa questão da convicção, que precisa ser desenvolvida em muitos servidores ainda, a questão de quem está à frente, né? Quem está impulsionando todo esse caminho, para que a gente precisa realmente discutir e avaliar formas para que a implementação da lei de acesso ela entre no sangue de todo mundo e que a gente não tenha variações ou retrocessos em mudanças de lideranças, né? Eu vou, então, diante dessa colocação, passar a palavra para a minha chefe. Ana, a Lei de Acesso à Informação, ela já definiu muito, né, já trouxe muito detalhe sobre como deveria ser, né, essa questão do monitoramento, do enforcement, no âmbito do governo federal. Eu queria que você explicasse um pouco mais para o pessoal, falasse sobre essa parte, para a gente avançar nas discussões com os outros painelistas. Obrigada, Cibele. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Gostaria muito de, em primeiro lugar, agradecer, né, a presença de vocês aqui nesse momento, que é um momento de celebração, mas também é um momento de reflexão, né? Acho que é sempre bom a gente usar esses marcos, né, essas efemérides, que são os aniversários, enfim, as comemorações, para a gente fazer uma reflexão sobre o que vivemos, o que ainda precisamos viver, o que queremos viver, né? E acho que não tenho dúvida que quando a gente fala de monitoramento e enforcement para o tema da Lei de Acesso à Informação,
a gente está falando muito também da rede, né? A rede de pessoas, especialmente de servidores, e aqui eu tenho certeza que eu estou falando com muitas pessoas que compõem essa rede, que aí, fazendo um gancho com a fala do Rodrigo e da Cibele, pessoas que têm convicção de que acesso à informação é um direito que precisa ser assegurado, né? E que é um direito que dá acesso a outros direitos, né? Acho que a gente viu isso na fala de manhã, né? No evento da manhã, e a gente vai ver ainda em alguns outros momentos ao longo do seminário. E aí, mas falando, né, mais tecnicamente, digamos assim, né, sobre o que temos hoje no modelo federal, né, de monitoramento. Eu acho que a primeira coisa é dizer que a Lei de Acesso à Informação é uma lei que veio para mudar paradigmas, né? E aqui a gente já ouviu isso de algumas pessoas, de como o sigilo é uma força poderosa, especialmente em países que viveram, né, regimes ditatoriais. Então, fazer esse tipo de mudança de paradigma é realmente sempre muito desafiador e demanda ferramenta e mecanismo mesmo de enforcement, né? E de monitoramento, né? Então, a gente está falando aqui de fazer uma mudança na máquina pública, de fazer a máquina pública se readequar, de criar novos procedimentos, novos fluxos, exige uma mudança de mentalidade dos servidores, e como a Cibele apontou, é preciso ter ferramentas, né, e ter instrumentos. E acho que aí a gente tem... A boa notícia é que a nossa Lei de Acesso à Informação já traz alguns instrumentos, né? Acho que esse é um ponto positivo para a Lei de Acesso à Informação brasileira, né? Nem todas as leis de acesso à informação ao redor do mundo têm dispositivos previstos de sanção e monitoramento, né? Então, lá, artigo 32 e 33, a gente vai ter lá as previsões das condutas ilícitas e as possíveis sanções, tanto administrativas quanto judiciais, né? E aí eu acho que é importante falar isso, que a lei prevê essas sanções, até para mostrar também que, com isso, a lei dá um comando, né, de quem deve ser o fiscal dessa implementação, né? Então, a gente tem aí, né, uma parceria prevista na lei, né? O legislador brasileiro, então, delega a função tanto para o Poder Executivo quanto para o sistema de justiça brasileiro de fazer esse monitoramento e de implementar sanções quando for o caso. E eu acho que há um espaço ainda de crescimento aí, sabe? Tanto olhando para o sistema de justiça, ministérios públicos, tribunais de contas dos estados e dos municípios já têm exercido esse papel, mas acho que ainda há espaço para avançar, né? Eu acho que isso apareceu na fala da Kátia, né, quando ela conta um pouco das dificuldades ali de acionar os sistemas de sanção quando não está funcionando em alguns municípios, em alguns estados. Mas eu acho que a gente tem, né, uma experiência muito exitosa no âmbito do Poder Executivo Federal, né? Acho que a CGU se tornou, de fato, o órgão referência quando a gente fala no tema de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. E aí, o que a gente percebe é que, embora a CGU não tenha, né, a capacidade de enforcement em relação aos demais estados, né, aos demais níveis da federação, a CGU é referência, né? Então, a gente acho que tem o compromisso, né, de criar mecanismos, de criar estruturas para monitorar a aplicação e a implementação da lei nos órgãos federais, e aí a gente está falando de cerca de 310 entidades, órgãos e entidades que são sujeitos à Lei de Acesso à Informação no âmbito federal, e, ao mesmo tempo, de pensar mecanismos de incentivo, né, para estados e municípios regulamentarem a Lei de Acesso à Informação e implementarem esse serviço também no nível subnacional, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter
em vista, né, as dificuldades que a gente encontra quando a gente fala da implementação de uma lei num país como o Brasil, que tem mais de 5.000 municípios e dimensões continentais, mas eu acho que a gente tem avanços, né? A gente realmente, ao longo desses 10 anos, a gente teve experiências bastante exitosas aqui, de parcerias com estados e municípios, inclusive em alguns programas que tinham como objetivo justamente disseminar o conhecimento da Lei de Acesso à Informação e disseminar a experiência que a CGU adquiriu como órgão controlador no nível federal, né? Eu acho que, nesse sentido, acho que eu gostaria só de incluir mais uma informação, que aliás, duas, na verdade, que eu acho que são os desafios para os próximos, pensando, né, nos desafios para a próxima década, é que a gente tem agora também o desafio de olhar o monitoramento sobre a ótica da qualidade, né? Até agora, eu acho que a gente avançou bastante no monitoramento do ponto de vista quantitativo. Então, monitorar as omissões, os prazos, está respondendo dentro do prazo, não está dentro do prazo, né? Temos muitas omissões, enfim. Isso acho que a gente já avançou bastante. A CGU tem um sistema robusto que consegue fazer isso, né, Cibele? Aliás, acho que uma salva de palmas, um parabéns para a equipe. A Cibele aí é líder dessa equipe, da gestão, e tem toda uma equipe aí que está dedicada a manter de pé esse sistema, né? Mas eu acho que existem avanços, né? E um dos avanços é justamente olhar para a parte qualitativa das respostas, que eu acho que é o desafio para a próxima década. Então, assim, olhar para a padronização, eu acho que há uma demanda da sociedade civil em relação à qualidade das respostas, né? Muitas vezes é preciso também que a gente, óbvio, tem a dimensão da quantidade, né? E aí aqui a gente estava conversando sobre o desafio que é você monitorar uma quantidade de pedidos que hoje está em cerca de 220 mil pedidos, né? A gente olhando por ano, né? Quando a gente considera entre pedidos e recursos, né? Então, o total de pedidos relacionados à LAI hoje no governo federal, por ano, está girando em torno de 220 mil. Então, assim, é óbvio que com esse volume é muito difícil que a gente consiga, de fato, olhar né, detidamente todos os casos. É humanamente impossível. Mas com a criação de ferramentas que a gente está buscando desenvolver e que a gente deve implementar aí, né, nos próximos meses, nos próximos anos, a gente deve conseguir criar ferramentas que consigam monitorar a qualidade dessas respostas, que consigam sugerir respostas que sejam adequadas e consigam, inclusive, prestar, né, uma assessoria mesmo para o servidor que está lá na ponta, formulando a resposta, no sentido de sugerir mesmo qual que seriam as melhores respostas, quais os enunciados que podem ser aplicados para aquele pedido. Enfim, acho que tem aí um caminho que a gente vai trilhar e que a gente tem previsão aí de avançar nesse monitoramento em relação à qualidade das respostas, né? E, por fim, eu acho que só fazer um destaque em relação ao que a gente avançou hoje, né? No dia de hoje, com a assinatura dos decretos que o presidente Lula assinou pela manhã, né? Acho que eles estão muito em linha com essa nossa preocupação, né? De garantir, de ampliar ferramentas de monitoramento, né? Que algumas dessas inovações vão certamente ajudar a CGU a cumprir melhor, né, essa missão de monitorar a LAI nos órgãos federais, né? Acho que uma delas está no decreto, num dos 3 decretos assinados hoje pelo presidente Lula, que é a previsão do caráter vinculante dos enunciados, que é justamente essa preocupação que a CGU tem hoje de formular esses entendimentos, de sintetizar esses entendimentos em enunciados, de modo que esses enunciados possam servir de orientação para os órgãos, para facilitar na elaboração das respostas e para orientar os órgãos na elaboração dessas respostas aos pedidos de acesso à informação, né? Então, acho que esse é um avanço bastante importante.
E outro ponto, acho que de avanço também em relação ao que foi apresentado, ao que foi sancionado hoje de manhã, é em relação às informações desclassificadas. Também há uma das previsões no decreto é da possibilidade da CGU notificar os órgãos quando houver, quando a informação tinha algum grau de classificação, né, de sigilo. Mas esse grau de classificação previa um prazo, e esse prazo já está expirado. Até o momento, a gente não tinha nenhuma ferramenta, nenhum instrumento que pudesse permitir uma notificação e né, um impulso por parte do órgão no sentido de abrir essa informação. E agora a gente tem essa ferramenta. Então, acho que são passos que a gente está dando no sentido de aprimorar mesmo os mecanismos de monitoramento. E acho que é isso. Obrigada, Ana. Obrigada pelas colocações. A CGU realmente está desde o início da implementação, da própria formulação e da implementação da Lei de Acesso à Informação, participando ativamente desse processo para poder fazer a máquina rodar, girar, para a gente melhorar sempre a promoção a prestação de informações públicas para a sociedade. E os avanços hoje, mais alguns avanços hoje pelos decretos que foram assinados, né, também nos deixa feliz, né, para que a gente possa... Traz um monte de trabalho a mais para a gente, né, mas um trabalho bom para que a gente possa evoluir na implementação das leis de acesso. Gente, eu vou passar agora uma rodada de perguntas. Eu vou fazer uma primeira rodada de perguntas, vou direcionar uma pergunta para cada um dos palestrantes. E em seguida, havendo tempo, a gente faz mais perguntas, tá bom? Eu vou começar aqui com a Beatriz, seguindo a mesma ordem da apresentação. Beatriz, veio até umas perguntas aqui, além da pergunta que eu já estava querendo te fazer, mas veio outras perguntas aqui, que é importante colocar para você que aqui no Brasil, como a gente tem mencionado, não existe um órgão único, que seja um órgão garantidor da implementação da Lei de Acesso à Informação. Por causa da própria estrutura federativa e da autonomia de cada ente, né, União, Estados, municípios, etc., não existe esse órgão único. No entanto, né, você mencionou que na Argentina existe o Conselho de Transparência, que reúne as províncias, né, as 24 províncias, né, para discutir essa temática. O que eu queria te perguntar, e aí veio uma pergunta também da plateia, dizendo assim, vocês têm 6 agências, como é que vocês coordenam isso, né? E o próprio Conselho de Transparência que foi criado, como é que vocês entendem, né, que esse conselho auxilia na prática essa uniformização da implementação da lei para as províncias, para os municípios? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, una aclaración. La ley crea el Consejo Federal para la Transparencia, pero las provincias no son obligadas por la ley nacional, porque es una ley nacional, no es de orden público federal. Entonces, cada provincia tiene su propia normativa. De las 23 provincias y la ciudad autónoma, hay 4 provincias que no tienen ninguna normativa, igual están sentadas a la mesa del Consejo Federal. Y el Consejo Federal tiene como misión crear y articular un espacio federal para la cooperación técnica y la concertación de las políticas públicas. Y los gobernadores designan un representante por decreto en el Consejo Federal, un representante y un representante alterno. Y entonces es un espacio en donde acompañamos las diferentes trayectorias de las provincias. Nos pasa en la Argentina, y me imagino que en Brasil quizás algo similar, hay una desigualdad importante regional entre las diferentes provincias, y cada provincia tiene su trayectoria en estos temas. Hay provincias que tienen muy buenos instrumentos
y normativas para el acceso a la información pública y otras menos. En el Consejo apoyamos y hacemos cooperación técnica permanente, hacemos estudios, asistencias técnicas, estamos llevando a cabo una investigación sobre las demandas ciudadanas respecto a la transparencia activa y la transparencia pasiva, para conocer exactamente qué necesita la ciudadanía, porque muchas veces el Estado hace esfuerzos importantes en disponibilizar información que después no es utilizada. En este sentido, también trabajamos fuertemente en una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil y en una alianza estratégica con universidades para todo el proceso de formación. Hay 2 asambleas anuales. El jueves nos reunimos en una asamblea anual en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Pero el Consejo no dictamina, no tiene una función de enforcement, sino más de discusión y de construcción de políticas y de estándares, de construir estándares y quizás sí de monitoreo de evaluación, pero digamos, las provincias son autónomas y nosotros tratamos de respetar esa autonomía, pero ir avanzando en una agenda federal para el fortalecimiento de la transparencia y la democracia. Un poco ese es nuestro norte. Tenemos 3 comisiones de trabajo. Todas las semanas hay una reunión virtual con todas las provincias para discutir un tema en una de las comisiones de trabajo. Tenemos una comisión de transparencia, una comisión de formación y participación ciudadana y otra de gobernanza de datos y protección de la privacidad. Así que el Consejo es una herramienta, Argentina tiene muchos consejos federales, es una herramienta muy utilizada para concertar políticas con las provincias, porque muchas veces el diseño de una política nacional termina implementándose en el territorio bajo un gobierno autónomo provincial. En el caso de los municipios no tenemos por ahora un plan de trabajo establecido con municipios. Sí nos gustaría conocer después un poco cómo Brasil está trabajando en este tema. Muchas gracias. Obrigada, Beatriz. A existência do Conselho, para a gente, é uma referência positiva, né? Conhecer um pouco mais da experiência de vocês, porque realmente assim, é isso que todo mundo coloca e que foi colocado hoje pela sociedade civil, pela academia, né? Essa diferença na implementação da lei aqui no Brasil, e eu imagino que aconteça também na Argentina e em outros países, a depender da estrutura que cada ente tem, né, para a implementação dessa lei. Então, ter esse espaço de troca formal, né, formalizado, minimamente um espaço de troca de experiência, eu acho que é uma coisa para nos inspirar também, né, a atuar, ver como podemos, né, nos aproximar mais de estados e municípios nesse sentido. Rodrigo, eu vou agora, né, passar a pergunta para você. Chegaram algumas perguntas aqui. Então, eu já vou trazer algumas perguntas da plateia também. Tem umas perguntas relativas ao seguinte. Se vocês fazem avaliação de qualidade das respostas na CGE e se vocês também utilizam algum tipo de mineração de dados ou inteligência artificial para avaliação dos pedidos de acesso, como vocês estão trabalhando isso no Estado. Eu vou trazer mais uma pergunta, mas aí, que talvez eu peça para que você enderece primeiramente, se for possível. Como e se a CGE do Estado de Minas Gerais, ela auxilia e apoia os próprios municípios? E como também a gente sabe que os tribunais de contas dos estados, eles normalmente têm um papel também de cobrar a implementação da Lei de Acesso e de Transparência. Como é que é essa atuação no caso do Estado de Minas Gerais? Ótimo, vou começar então pelo final. Embora a gente não tenha competência legal, assim como a União não tem em relação aos estados, a gente não tem em relação aos 853 municípios em Minas, a gente tem termo de cooperação técnica com diversos deles,
e mesmo sem termos de cooperação, né, tudo que a gente faz, que a gente acha que é replicável, a gente tenta expandir. Semana passada, a gente fez um evento que a gente chama de Semana Mineira de Controle Interno, e a gente lançou o Fórum Mineiro de Controladores Públicos, justamente para agregar, todos não, porque 40% dos municípios não têm nenhum controlador interno em Minas, mas a todos aqueles que entenderem que querem fazer parte dessa rede, a gente está formalizando isso justamente para a gente conseguir chegar de uma forma mais efetiva, não apenas em assuntos de transparência, mas de integridade, própria auditoria, área correcional, todas essas macrofunções que a gente trabalha dentro de uma controladoria. Em relação a Ministério Público e TCE, pelo menos em Minas e alguns estados que eu conheço, eu vejo que o foco deles ainda é muito em transparência ativa. Se a gente pega o próprio ranqueamento da Tricom, né, dos Tribunais de Contas, que foi feito ano passado, de todos os requisitos lá, eles são focados muito naquilo que ou deveria, por uma obrigação legal, estar em transparência ativa, ou seria uma boa prática, né? A gente não vê, pelo menos em Minas, com certeza, esse monitoramento desses órgãos de controle externo em relação à transparência passiva, né? Claro que tem ações pontuais, mas assim, se for comparar, o foco deles é muito mais em transparência ativa. Isso ficou muito claro também na Covid, né? Quando eles acompanhavam mais de perto, aí dentro de uma força-tarefa que nós criamos dentro da rede de controle no Estado, mas o 90% do tempo era para verificar, olha, aquelas informações, principalmente de compras públicas, que deveriam estar disponíveis a partir da 13979, estão ou não divulgadas, bem divulgadas. Então, ainda vejo que tem um trabalho muito grande para eles avançarem em termos de monitoramento da parte de transparência passiva. A primeira pergunta, se a gente trabalha com inteligência artificial, ainda não, mas estamos fazendo estudos. Eu acho que é uma boa forma da gente conseguir melhorar a qualidade, né? A Ana foi muito feliz nessa parte. Novamente, a parte quantitativa ainda é a mais fácil da gente monitorar, né? Mas quando a gente pega, e aí sim, a primeira pergunta, em termos de qualidade, a gente monitora a qualidade não dos 6.000, 7.000 pedidos, tá? Mas a gente tem alguns pontos de atenção que a gente chama, já que acaba a gente revendo, né, boa parte dessas respostas em sede de recurso, mas ainda não é do jeito que a gente gostaria, né, de focar realmente na qualidade, porque assim como eu disse na minha primeira apresentação, que se a gente melhora a transparência ativa, a gente desafoga um pouco a transparência passiva, se a gente melhora a qualidade, a gente também desafoga, né? Primeira fase recursal, mas também, né, eventuais novos pedidos com escritas diferentes. Então, ainda, de forma objetiva, ainda não avançamos na IA, mas já é o presente, não vou nem falar que é o futuro, já é o presente e a gente está tentando, né, desenvolver, e a gente conta com a CGU, que tem muito mais know-how e recursos para nos ajudar, né, e ajudar todas as controladorias estaduais e municipais. Obrigada, Rodrigo, pelas respostas. Gente, antes de... Eu vou passar uma pergunta para a Ana, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre essa parte dos algoritmos de inteligência artificial e do monitoramento automático de respostas que a gente pretende implementar no Fala BR, na CGU. Neste ano, né, com a criação da Secretaria Nacional de Acesso à Informação, a gente conseguiu estruturar melhor o trabalho de monitoramento e capacitação, e orientação e treinamento, que sempre foi feito pela CGU, mas com uma equipe mais reduzida. E a gente está tendo a oportunidade de ganhar um pouco mais de corpo, né, para poder fazer esse trabalho. Fazer o monitoramento da qualidade de respostas, a CGU já fazia. No entanto, a gente fazia com amostras pequenas, porque é humanamente possível você imaginar uma avaliação qualitativa de respostas para o volume de demandas que chegam no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, neste ano, a gente criou, dentro da Diretoria de Articulação, Supervisão e Monitoramento da LAI, uma coordenação geral de soluções que tem uma área que
tá, né? Tô ali olhando para minha equipe, que tem uma área, né, que vai tá trabalhando em construir modelos e algoritmos que possam efetivamente nos auxiliar no monitoramento, que é um trabalho da minha outra área, que eu estou olhando aqui para baixo, para que a gente possa varrer, né, mais pedidos, um número maior de pedidos de acesso à informação, e a gente conseguir identificar por máquina alertas de eventual má compreensão da aplicação esperada da lei para determinadas situações. E daí, para que a gente, a partir desses alertas, digamos, desses indícios de que os órgãos podem eventualmente não estar compreendendo bem qual seria o enunciado aplicável ou qual seria a conduta a ser seguida para dar uma determinada resposta, a gente vai poder se aproximar mais dos órgãos para identificar quais são os pontos que estão pegando mais e até para fazer ações de capacitação, treinamento e orientação mais direcionadas aos problemas e às dificuldades encontradas pelos órgãos. A gente pretende também auxiliar os órgãos, sugerindo pedidos similares que vocês já tenham recebido. Às vezes chega muito pedido parecido de pessoas diferentes, então a ideia é que o sistema possa também apontar no futuro. Olha, você já respondeu pedidos parecidos com esses, dá uma olhada lá no processo X e Y, será que te ajuda a formular a próxima resposta? Ou então, olha, eu acho que cabe você avaliar na resposta a esse pedido se o enunciado 1 ou 2 não deveria ser considerado. Então, a ideia é que a gente fortaleça as ferramentas que vão apoiar o próprio trabalho dos órgãos, porque assim a gente dá mais agilidade, é uma perguntinha que está aqui, né? A gente busca dar mais agilidade na resposta, que vai ser oferecida pelos órgãos, e também gerar um pouco mais de uniformidade nessas respostas. O nosso mundo maravilhoso de Bob, o nosso sonho encantado, na verdade, é que a gente consiga, já no primeiro pedido, na resposta do primeiro pedido, ao acesso à informação, que essa negativa ela seja consistente, apropriada e que ela realmente seja mantida até as últimas instâncias. Porque quando ela é revertida, a gente fala do que o Gregory trouxe na apresentação dele hoje de manhã. A gente está demorando para dar acesso à informação e consumindo recursos públicos. Então, precisamos trabalhar para que, desde o início, a gente aplique os entendimentos corretos, minimizando o número de recursos, né, de acesso à informação. Bem, Ana, eu aproveitei para responder umas perguntinhas que já tinham chegado aqui, mas eu vou trazer uma pergunta difícil. Ai, ai. Ai, ai, ai. Mas eu estou pensando aqui na hora, eu acho que talvez... pela hora, a gente vai terminar já o painel. Eu acho que vai ser a última pergunta, mas eu queria que você me dissesse como você vislumbra, como você imagina que a gente poderia, de alguma forma, dar maior organicidade ao monitoramento e à garantia da Lei de Acesso à Informação no nível nacional. Uau! Essa eu acho que é a grande pergunta, né? Eu acho que, assim, o desafio, ele já apareceu aqui na fala de diversas pessoas, né? Na fala da sociedade civil, na fala, né, dos colegas. Eu acho que a gente que trabalha com o tema do acesso à informação, a gente percebe que é preciso avançar nessa organicidade, né? Que o direito ao acesso à informação ele só vai ser realmente, plenamente implementado no Brasil quando a gente conseguir ter, né, de fato, um sistema que possa garantir nos 3 níveis da federação, nos diferentes tipos de municípios. A gente tem idade muito diferente, né, como a gente já colocou aqui,
olhando, né, para os 5 mil municípios brasileiros, a gente está falando de alguns municípios que têm milhões de habitantes e uma estrutura administrativa incrível, e estamos falando de municípios muito pequenos, com estruturas muito pequenas e dificuldades mesmo de implementações completamente diferentes. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar em soluções que levem a gente a enxergar essa organicidade é reconhecer essas diferenças. Eu acho que a primeira coisa é essa. A gente precisa reconhecer que a gente está olhando realidades completamente diferentes e aí a gente tem que pensar soluções criativas para essas realidades, né? Como a gente também já colocou, a CGU é referência, né? A gente sabe disso. E a gente, sabendo disso, a gente busca se colocar dessa forma e servir mesmo de apoio, de incentivo para o avanço do direito ao acesso à informação em todos os níveis. Mas, de fato, a gente precisa ainda ter mais ferramentas. Eu acho que uma das coisas que pode ser uma solução, e eu acho que daí o nosso interesse grande na experiência da Argentina, eventualmente, um espaço mesmo de discussão, que a gente não tem ainda, né? A gente ainda tem poucos espaços de discussão em que a gente consiga reunir, né, os diferentes níveis da federação, né, as experiências federais, experiências estaduais, como essa o Rodrigo trazendo aqui em Minas, a gente aqui falando do nível federal, podia ter alguém de algum município, podia ter alguém de um município pequeno, alguém de um município maior, alguém de um município do norte, alguém de um município, né, do sul, enfim, eu acho que se a gente conseguir criar esses espaços onde a gente consiga fazer mais esse diálogo, essa troca, talvez a gente consiga chegar nessa resposta, essa pergunta difícil que você me fez. Obrigada, Ana. Gente, essa pergunta é difícil mesmo, mas eu acho que é um dos objetivos, eu quis fechar com ela, porque é um dos objetivos desse painel, fazer com que a gente possa ficar com isso aí, né, trabalhando assim na nossa cabeça, em background, pensando em formas de como a gente poder trabalhar a implementação da lei de acesso à informação de uma forma mais uniforme, né, não só no governo federal, nos órgãos, que já é um grande desafio, que a gente sabe que tem órgãos que as estatísticas nos órgãos também variam, né, a depender das temáticas que são tratadas, mas que a gente possa avançar, pelo menos no espaço de troca de experiência e de capacitação e de orientação, que eu acho que tem muito a fortalecer o direito de acesso à informação no Brasil. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos, dos painelistas aqui.